Oi, pessoal! A gente vai recordar agora um pouquinho da nossa parte geral do Código Civil, super importante, né? Cai aí em tantas provas de vocês. Então, dentro da parte geral, nós temos o seguinte, há uma divisão que inicia com as chamadas pessoas. Então, a parte geral é dividida em pessoas, essa é a primeira parte. Depois nós temos uma outra parte que são os bens, não é? Que é a parte relativa aos bens. E por último, é a parte dos chamados fatos que são jurídicos. Os fatos jurídicos iniciam no 104 e vai até o final, até o artigo 232 lá. Tem a parte de prescrição e decadência ali por dentro, etc. Então, são essas três grandes partes, mais uma vez, da nossa parte geral do Código Civil. Dentro da parte de fatos jurídicos, que é a maior delas, nós temos ali alguns artigos que são os tais de elementos acidentais do negócio jurídico. Então vejam só, nós temos os chamados elementos essenciais. Quais seriam os essenciais? É o artigo 104. É o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Esse artigo é bem famoso, no artigo 104, vocês devem conhecê-lo, nos traz aí elementos que são essenciais para um negócio jurídico. Já os chamados elementos acidentais, vejam só, eles não eram necessários, eles não eram imprescindíveis, não eram, vejam, essenciais. Elementos acidentais são três, que estão também, obviamente, no Código Civil: condição, termo e encargo. Inicia no artigo 121 e vai lá até o artigo nosso 137, porque depois já começa os defeitos do negócio jurídico ali no artigo 138. Então, do 121 a 137 é trazido aí, no caso, vários elementos, não é, que nos mostram quais seriam os elementos acidentais. Então, de novo, condição, termo e encargo, não é? São os três elementos. Agora, eu quero que fique bem claro o seguinte: por que elemento acidental? Não é? Bom, porque vejam, ao contrário dos elementos essenciais, os acidentais não são indispensáveis. Eu não preciso ter em um contrato, no caso, ali uma condição, um termo, um encargo. Não é necessário que você tenha isso. Agora, se por acaso eles estiverem no meu contrato, no meu negócio jurídico, eles têm que ser cumpridos para que você tenha, portanto, uma eficácia, né? Para que eu tenha ali, portanto, uma consequência com relação ao nosso contrato, por exemplo, não é? Um exemplo aí de um negócio jurídico. Então, vamos dar um exemplo, sabe? Eu gosto bastante de exemplos, né? O que é uma condição? Então, o primeiro caso é a condição. A condição, ela vincula a eficácia, vejam só, de um contrato, vamos dizer contrato, fica mais fácil de visualizar, ao elemento futuro, porém incerto. Essa condição, ela tem duas possibilidades: ou ela é suspensiva ou ela é resolutiva. A condição suspensiva, no caso, ela suspende a aquisição do meu direito. Eu não tenho direito até que eu, vejam só, implemente, portanto, essa condição. Então, vou dar o exemplo que eu dou nas minhas aulas, é o seguinte: se por acaso, você aí, a Maria que está aqui me assistindo, se Maria passar num concurso público, por exemplo, eu vou te dar uma casa na praia. Então, veja, o que você tem? Uma mera expectativa de direito e vincula o efeito deste contrato a um evento futuro, porém certo. Se passar no concurso, ganha, portanto, no caso, esta casa. Muito bem, condição suspensiva. O que seria uma resolutiva? Olhem só, muito importante. Resolver significa terminar. Em vários momentos do Código Civil, resolver significa colocar fim, portanto, a um contrato. Então, vejam, eu tenho, no caso, um contrato, ele já existe, nós já temos, mais uma vez, o contrato, só que vem este elemento futuro e incerto e coloca fim no meu contrato, resolve. Exemplo: eu vou te emprestar, pensar agora num contrato de comodato, eu vou, Maria, te emprestar, portanto, a casa que eu tenho na praia, para que tu fique lá estudando, até que tu passe, portanto, no teu concurso. Então, olha só, a Maria, que é o meu exemplo, ela está lá, esse contrato, ele existe, ele já está sendo cumprido, a Maria está lá usufruindo, portanto, dessa casa. Só que está com uma condição, que se Maria passar, ela me devolve. Essa ideia. Então, esse contrato, no caso que era um contrato de comodato, ele vai terminar, certo? Depois, que mais? Depois eu tenho o nosso termo. O termo que pode ser um termo inicial ou um termo final. Então, olha só a grande diferença. A condição vincula a eficácia a um evento futuro, porém incerto. O termo vincula a eficácia a um evento futuro, porém certo.
futuro, porém certo. E da mesma forma que a condição, nós temos dois tipos. Nós temos, no caso, o termo inicial e o termo final. Agora vejam, o termo é super fácil. Ele nada mais é do que uma data, nada mais é do que colocar um dia, por exemplo, ou não só um dia, um evento ali que é certo que vai acontecer para que seja, portanto, o dia inicial ou o dia final do meu contrato. Olhem só, com exemplos fica mais fácil. Eu e Maria fizemos um contrato. Digamos que eu loco dela um imóvel por temporada, um imóvel para o Natal, para Páscoa, para o Natal, vamos dizer, eu vou passar o Natal na praia, Maria tem uma casa na praia. Então eu vou locar, locação por temporada da Maria. Vejam só, eu estou locando hoje, faltam alguns meses para o Natal ainda, estou locando hoje. Então o que se coloca no contrato? Um dia inicial. Eu estou locando hoje esse imóvel, durante esse tempo ele vai ser meu, não é? Portanto eu estou locando, meu de posse, né, no caso. Eu vou usufruir deste bem lá no Natal, mas eu não posso usufruir agora. Então eu já tenho um contrato firmado, o direito é meu de utilizar lá no Natal, mas eu não posso usá-lo agora. Então vejam só, o termo inicial, o dia inicial, colocamos lá 20 de dezembro. O termo inicial, ele suspende, no caso, não suspende a aquisição, e sim o exercício do meu direito. Eu já tenho direito, mas não posso exercê-lo, porque afinal de contas vai ser só lá em 20 aí de dezembro. E o que seria o termo final? É uma data final também. Então, de 20 de dezembro a 5 de janeiro vai ser, portanto, a minha alocação. Então, já fizemos o contrato hoje, só que o termo inicial é dia 20, o termo final é 5 de janeiro. Então, está suspenso, vejam só, o exercício do meu direito. Por quê? Porque foi colocado um termo inicial e também, no caso, um termo final. Condição: vincula a eficácia do meu contrato a um evento futuro, porém incerto. Termo: vincula a eficácia a um evento futuro, porém certo. E já no caso, o encargo, vejam só, o encargo nosso é quando nós temos uma circunstância em que se faz, vou dar um exemplo clássico, uma doação, não é só doação, mas o exemplo de doação com encargo, não é? Então, no qual se faz uma doação, a pessoa donatária, ela aceita, portanto, no caso, este bem doado, até na doação tem que ter aceitação, só que tem um encargo. Então tá lá colocado o seguinte: eu vou te doar, estou te doando essa casa e eu quero que tu construa até a data tal, lá, enfim, se coloca uma data, por exemplo, tu construa uma estátua para mim. E essa pessoa tem esse encargo, portanto, a cumprir. Vejam, poderia ser uma doação pura. Eu estou te doando a casa na praia que eu tenho, mas não. Se fez uma doação com encargo. Estou te doando a casa é da pessoa, pertence a ela, assinada, passou para o nome dela. Só que no caso, ela tem que cumprir o seu encargo, afinal de contas, aceitou, portanto, esta casa com o encargo. Aí numa nota um pouquinho mais para frente, mas não é também de assuntos que eu falo bastante, é que se por acaso esse encargo não for cumprido, qual vai ser a consequência? É possível que o doador ajuize uma ação de revogação de doação por descumprimento de encargo, artigo nosso 555 do Código Civil. Para fechar, elementos acidentais do negócio jurídico: condição, termo e encargo. Condição: vincula a eficácia do meu contrato, do meu negócio a um evento futuro, porém incerto. Já o termo: vincula a eficácia a um evento futuro, porém certo. E o encargo, pessoal, é essa onerosidade, essa incumbência acometida para, no caso, uma pessoa que aceitou e que tem que sim agora neste caso cumprir, certo? Ficamos por aqui com essa nossa pequena aula. Até a próxima e bons estudos!